é o tema, então, irmãs? Iluminadas. E aonde nós estamos baseadas nisso? Isaías 61. Nós vamos começar lá. Gente. Isaías 60. Eu sei que já foi lido aqui com vocês, mas eu quero que você nunca mais esqueça desse capítulo, desses versículos que nós vamos ler aqui, porque Deus ele tem coisa tremenda para fazer, coisas tremendas para fazer através da sua vida. Amém? Às vezes, irmãs, somos nós que limitamos o poder de Deus. Nos achamos pequenas, nos achamos pouca coisa. E será que Deus ia gastar o tempo dele fazendo algo que não fosse valioso? Ele criou você. Vocês já entenderam que não existe outra pessoa que ele fez você e você é única? Ah, mas minha filha se parece muito comigo, mas ela é ela. Vocês já viram que até gêmeos, eles podem ser gêmeos, mas em algumas coisas eles não são iguais? Quem tem filhos gêmeos sabe disso. Então não existe, sabe? Deus fez você, ele criou você e você é única. Você é única. Pode ter até gente muito parecida, como eu já tive um susto muito grande, pessoal. Eu estava num lugar, eu ainda era solteira, na época que eu era de uma outra religião, e eu estou lá, muito de bobeira, sabe como é que é jovem, né? Não tem nada para fazer, fica de bobeira, né? Estava lá de bobeira, assim, num pátio lá, de repente uma mulher me olhou, a mulher entrou em pânico, e a mulher saiu correndo. Não entendi nada, eu devia ter uns 17, 18 anos. Aí eu, gente, o que aconteceu? Eu devo estar horrorosa. A mulher saiu correndo, chorando. Daqui a pouco aparece o filho dessa mulher. Ai, desculpa aí, minha mãe, tá? É que você é a cara da minha irmã. Até aí tudo bem. Mas ela morreu e tem pouco tempo. Ai, meu Deus do céu. Tanta gente para aparecer, vou aparecer com pessoa que já morreu. Tadinha. Ela entrou em pânico, diz que ela achou eu idêntica à filha dela que ela perdeu. Só que pode ter pessoas que sejam sósias, parecidíssimas, mas não é a mesma pessoa. Deus criou você e você é única. Você é única. Amém? Não existe outra igual a você. Então, ele não gastaria tempo criando algo que não tivesse valor. Você tem muito valor. Você tem muito valor. Não deixa ninguém mudar isso no seu coração. E eu sei que tem pessoas que são muito maldosas porque ainda não conhecem o amor de Deus, porque senão não falaria certas coisas. Tem coisas que não se falam, tem palavras que machucam muito mais do que qualquer tapa na cara. E o diabo sabe disso, principalmente quando são ditas de pessoas que nós não esperávamos, sabe? Por isso que a Bíblia fala que aonde está o seu tesouro, aí está o seu. Não fique colocando o seu coração nas pessoas, no filho, no neto, no marido, porque senão um dia você se machuca, porque ninguém é perfeito. Num dia de raiva, essa pessoa pode falar coisas que vão te machucar e muito. Amém? Cuidado, você é uma serva do Deus Altíssimo. Então, lembre-se sempre das palavras que estão escritas na Bíblia Sagrada. Olha o que diz em Isaías 60, eu sei que você já ouviu. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Irmãs, aqui tem uma questão teológica, uma profecia, mas eu queria que você não fosse para esse lado, você que estuda teologia ou alguma coisa desse tipo,
Tá? Aqui eu queria que você visse como realmente o Senhor falando para nós, igreja do Senhor, porque aqui ele estava falando com o povo dele. Tá? Igreja do Senhor. Ele está como se ele estivesse te dando uma ordem, né? Levanta-te e resplandece. Tem mulheres que estão precisando de um solavanco. Estacionaram num canto lá e ficaram, como se não tivesse mais nada que ela pudesse fazer para a glória de Deus, para o reino de Deus. O pastor está lá se esgoelando. Pessoal, temos as irmãs que precisam ser visitadas, estão acamadas, precisam levar a Santa Ceia. E a irmã está lá. Ela podia ir ministrar a Santa Ceia. Não, tem a irmã fulana que já faz isso. Tadinha, a irmã fulana, ela já faz trocentas coisas. Aí, ela vai também ter que visitar e levar a Santa Ceia, porque a outra irmã que poderia fazer, não faz. Levanta-te e resplandece. Ou seja, brilhe. Resplandecer é brilhar. Você foi criado por Deus com um propósito. Deus não criou você para você passear aqui na terra. Ah, pastora, mas passear é tão bom, também acho. Mas Ele não criou você para passear. Ah, estou aqui só de passagem. Eu sou morador do céu. Estou aqui só de passagem. Mas enquanto você está aqui nessa terra, você tem um propósito. Ah, pastor, eu já me converti, já me batizei, sou batizado no Espírito Santo. E o que você vai fazer com tudo isso? Vai brilhar, mulher. Vai brilhar. Vai ser essa mulher que resplandece por onde quer que vá. O resplandecer é levar a palavra de Deus, é cumprir o ídio do Senhor. É cumprir o ídio do Senhor. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ah, pastor, isso aí é para pastor. Isso aí é para... Olha. Se converteu? Quem aqui já se converteu? Já aceitei Jesus. Ah, as outras que não levantaram a mão é porque não aceitaram? Então levanta bem alto. Ou já venceu o desodorante? Irmãs, eu estou perguntando quem se converteu, a pessoa. Ah, pera lá. Se converteu? Glória a Deus, o ídio é para você. O ídio é para você. A começar pelos de casa. O ídio é para você. Porque um dia nós vamos estar diante do Senhor Jesus, e a Bíblia diz que os olhos dele serão como olhos de chamas de fogo. E aí ele vai falar, a senhora era pastora lá naquela igreja. Tá bom, vamos lá, vamos começar aqui. Eu dei isso para a senhora fazer. Vamos conferir aqui se a senhora fez. Vamos conferir. Cadê seus filhos? O Vinícius e a Gabriele. Vai perguntar pelos... Vai! Os filhos são herança do... Senhor. Ele vai pedir conta da herança. Você fez tudo o que você tinha que fazer pelos seus filhos? Então, deixa eu ver aqui. Tá bom. Porque, queridas, algumas pessoas podem falar, poxa, mas Jesus vai cobrar de mim, e se eles não quiserem nada com Jesus? A nossa parte a gente tem que fazer. A nossa parte é pregar a palavra e não falar de outra coisa. A pessoa fica, não, mas ele é um filho tão de ouro, pastora. Ele não deixa faltar nada para mim. Me cobre de presente. Olha, pastora, que filho maravilhoso. É convertido? Já é morador do céu? Não? Então, para com esse negócio. Quer dizer que filho bom é filho que dá presente? Filho bom é filho que dá presente. Qual mãe aqui não gosta de ganhar presente? Gente, eu não sou hipócrita, eu gosto de ganhar presente. Mas filho bom não é filho que te dá presente. Vamos acordar? Vamos acordar? Claro que o filho tem que honrar pai e mãe e presentear quando ele pode. Amém? Mas filho bom é filho convertido na presença do Senhor. Que já tem lá a identidade do céu. Esse é o filho bom. Um filho que está tendo vida com Deus.
E um dia eu vou ter que prestar conta diante do Senhor Jesus se eu fiz tudo. Eu tenho que prestar conta. Vai chegar esse dia, irmãs. E o que a gente vai dizer para o Senhor? Ah, Senhor, eu sei que o Senhor falou lá em Isaías que eu tinha que levantar e resplandecer, mas eu estava com tanta preguiça. Eu estava cansada. Ah, aquele povo não merecia. Aquele meu marido, aquela igreja, aquela igreja era muito chata. Sério? Sério mesmo que você pensa isso? Porque ele vai pedir contas de tudo que ele colocou diante de você para fazer. E, irmãs, não adianta vir com desculpa. Aqui você viu, levanta-te e resplandece. Olha, eu vou dizer, às vezes ele quer coisas de você que você acha que não dá para fazer, mas ele sabe que dá, porque ele te criou. Como é que eu vou dizer para o meu Criador que não dá? Irmãs, eu já contei isso, mas eu gosto sempre de voltar. O pessoal da Agrade veio evangelizar no centro do Rio, lá no Largo da Carioca. E isso em 1900 e pequenininho. Estávamos lá evangelizando, bebê. Poxa, que coisa boa, irmãs, evangelizar assim, com aquela galera. Tá bom. Acabou tudo. Eu estava com muita dor de cabeça, mas muita dor de cabeça. Eu acho que eu não tinha me alimentado direito, eu estava com muita dor de cabeça. Então, os pastores, os auxiliares, os irmãos da grade, tudo indo para as barcas, porque nós éramos de Niterói. Então, a gente estava voltando para casa. Quando chegou nas barcas, na estação ali da Praça 15, eu vi a moça passando por nós uma vez, olhou, passou de novo, olhou, passou de novo. Ela fez isso, sei lá, quantas vezes. Aí eu fiz de conta que nem vi. Aí eu falei para o meu esposo, filho, olha só, eu estou com uma dor de cabeça, eu vou ficar bem quietinha, tá bom? Eu estou com essa cara feia, não é à toa, não, está doendo muito. Eu vou ficar aqui de olho fechado, que a barca estava chegando. A barca chegou. Quando a barca chegou, todo mundo entrou. Aonde que a cidadã sentou? Do meu lado. Eu olhei assim. Vocês são crentes, né? Uhum. Meu marido é pastor. A senhora quer falar com ele? Então, vocês são crentes, né? Ai, aí a mulher jogou uma enxurrada de problemas em cima de mim. A minha cabeça só assim, ó. Só assim. A mulher jogou uma enxurrada de problemas, coisa séria. E daqui a pouco ela falou assim, ai, não tem mais jeito. Aí ela levanta. E a gente estava sentada naquela parte da barca que é aberta, assim, do lado. Ela levanta. Eu não tenho mais jeito, eu vou me jogar. Ah, não vai não. Senta aqui. Senta aí. Olha, isso. Abri minha Bíblia. Como é que é o nome do filho? E o seu? Está aqui comigo. Você entendeu o que eu falei? Agora a senhora vai em paz, a senhora vai chegar lá em paz, lá nesse lugar que a senhora me falou, e vai dar tudo certo, porque nós vamos orar aqui agora. E esquece esse negócio de se jogar das barcas. Não, tá bom. Eu não sei se ela ficou com medo de mim, ou se ela recebeu a palavra. Eu peguei na mão dela, orei junto com ela. Aí eu sei que quando a barca chegou do outro lado, a cara da mulher realmente estava diferente. Estava diferente. E aí, ela andou com a gente até o terminal, pegou o ônibus para a casa dela e nós pegamos para a nossa casa. E essa Bíblia, depois, por engano, foi parar lá no monte, foi queimado lá. Eu falei, eita, pegou fogo lá nos nomes todinho. Mas a questão que eu quero falar com vocês é que Deus não vê tempo ruim para que você seja ousada. Somos nós que entendemos que não dá. A minha cabeça estava latejando e Deus queria que eu pregasse. E a minha cabeça estava... E ele estava dizendo, fala com essa mulher. Irmãs, ela estava no meio de um monte de pastores. E a mulher me enxergou. Eu falei, meu Deus, como é que pode isso? É o Senhor, só pode ser o Senhor. Só pode ser o Senhor. A mulher mirou em mim. Então, você vê que não tem esse negócio. Certa vez, eu indo para a igreja, e eu estava naqueles dias maravilhosos que nós temos, né? Sabe quais são os dias, né? E eu falava assim, eu toda de obreirinha,
Mas eu tinha um prazer de botar meu uniforme de obreira. Não sei vocês. Quem aqui é obreira da casa do Senhor? Gente, eu tinha uma coisa com o meu uniforme, eu não deusava ele, não. Mas eu queria estar arrumadérrima. Aí eu ia, tá. Aí eu no caminho para a igreja. Senhor, o Senhor sabe que hoje eu estou nesses dias. E hoje eu sei que é sexta-feira de libertação. Pai, vamos combinar uma coisa. Não deixa nenhum demônio manifestar na minha mão, não, Senhor. Hoje não dá, Pai, o negócio está ruim. O negócio está muito ruim, Senhor. E fui embora. Fui embora, porque a igreja era no final da estrada que eu morava, era chão para andar. Fui embora. Cheguei lá. Aquela senhora nunca tinha ido na igreja quando eu estava. É mãe de um irmãozinho lá da igreja, que hoje até é pastor lá em Brasília. Aí, nesse dia, ele levou a mãe dele. Estamos lá, nananã. Daqui a pouco começa, em nome de Jesus, você, demônio, que foi presenteado, que foi mandado, e aí o demônio manifesta na minha mão. E veio aquele cheio de gracinha, pessoal. Cheio de gracinha. Aí eu falei, Senhor, eu entendi o recado. Nunca mais eu oro desse jeito. Pode deixar. Aí mandei o demônio embora, porque não tem isso para Deus, irmã. Eu estou doente, chegou uma pessoa doente para falar comigo. Você vai falar de quê? Vai falar de cura. Vai falar de libertação. Você é serva do Deus Altíssimo, não interessa. Olha, irmãs, eu estou falando isso e eu respeito vocês em nome de Jesus. Não interessa o que você está passando. Deus pode te usar. Deus pode te usar. Levanta-te e resplandece. Você é essa pessoa que Deus quer usar. Olha, são cada coisa que Deus faz e a gente às vezes pensa, não é comigo. É sim. Por que é com você? 1 de Pedro, vamos lá, 2. Vamos passear pela Bíblia. Primeira carta. Jesus, agora eu passei. Vou ver. Isso, 2. Olha o que diz, fala da gente, 2:9, olha o que diz. Mas vós sois o quê? Geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós andávamos em trevas, irmãs, e Ele vem, nos resgata e nos chama para a sua maravilhosa luz. E diz para a gente, agora vai e brilha. Mas aí, a gente deixa as coisas do mundo falarem mais alto. A gente deixa a chateação com o marido, com os filhos e até com a igreja, tá? Porque o que tem de mulher que se chateia com a igreja. Eu estava falando de manhã eu estava falando, a pessoa vai, aí vê a outra colocando a mão nesse azeite aqui, por exemplo. Né? Aí a outra grita, o que foi? Foi a dona fulana que colocou isso aí. Mexe não. Foi ela que botou aí. Aí já olha para o lado e vem ela. Vamos saindo de fininho. Senão vai dar problema aqui. E a outra chega assim. Achei que eu tinha visto mexendo aqui. Não é assim? A pessoa vive arrumando problema na igreja. Vive arrumando problema na igreja. Porque só fica bonito quando eu faço. Não sei por que o pastor botou essa menina aí. Tem coisa que é até bonitinho, pessoal. Tem coisa que é até bonitinho. Esses dias a jovem me falou assim, você é minha... foi no retiro. Você é minha pastora. Que sua pastora? Eu cheguei primeiro, ela é minha pastora. Eu falei, isso aí não está bom, não. Para de bobeira, garota. Ela é minha pastora. Pastora, eu vou bem pagar um cachorro quente para cima. Bobeira, também tem R$100 aqui, eu pago quantos cachorros quentes?
Eu falei, pode ser boba, porque você está falando que está com dinheiro, fica quieto. Isso é até bonitinho, porque a gente vê que é coisa de inocente, mas de mulher já madurona. Eu espero isso lá dos jovens. E a gente entende, porque jovem tem umas ideias assim, né? Minha filha devia ter uns 12, 13 anos. Eu não sei se ela já tinha uns 15, eu não tinha, não. Acho que é 14 anos. Aí uma menina da igreja me chama, pastora, eu preciso conversar com a senhora. A menina devia ter uns 15 anos também. Eu falei, é coisa séria? Não, tem que falar com a senhora. Tá bom, senta aqui. Pastora, eu queria falar para a senhora que isso não pode ser assim. A Gabriele, eu falei, Gabriele, que é minha filha? A Gabriele é minha melhor amiga. Ela não pode ser melhor amiga de outra pessoa. Aí eu me segurei, né, pessoal? Sério? Mas como é isso? E aí eu deixei, porque isso para ela era muito importante, 15 anos. A gente entende, a gente releva. Mas você é mulher madurona? Tem ciúme dentro da igreja, sim ou não? Se a pastora ficar de muito nhenhenhé com um lado aqui, o outro lado se encrespa. Se a pastora fala muito com o pessoal do louvor, o pessoal do evangelismo fala que a gente não está nem aí. Se a gente falar muito com a mulher que vence, aí o pessoal da escolinha fica triste. Oh, meu Deus do céu! Mas somos mulheres que resplandecem, mulheres iluminadas. Como é que essas coisas pequenininhas podem nos afetar, né, irmãs? Mas afeta. Abre lá em Mateus 5. Mas afeta. Olha, a igreja do Senhor tem que crescer. Ela tem que ir para um outro nível. Deus, eu fico imaginando Deus, né? Lá no céu. Aí Jesus à destra. E ele fica, meu filho, que luta, né? Pai, ele é advogado, né? Jesus ainda é seu advogado, tá? Aí ele fica, Jesus, meu Senhor, tem misericórdia da tua igreja. Ele fala, Jesus, eu tô aqui. Estou aqui. E Jesus está, não, Senhor, tenha misericórdia, vão melhorar. Eles vão melhorar. Falava até de manhã, né? Tem um louvor que fala assim, né? Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo. Eu tinha uma raiva desse louvor, achava ele chato. Com o tempo eu entendi o louvor. É isso mesmo, Jesus, me ajude a melhorar. Eu tenho que melhorar. Abriram lá, pessoal? Só eu que não abri. Vamos lá. Mateus, o que eu falei com vocês? Vai para o versículo, Mateus 5, versículo 13. 13. Vamos lá. Olha Jesus aqui falando comigo e com você, hein? Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, sem gosto, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Agora, olha isso, ó. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam o quê? As vossas boas obras e glorifiquem o vosso nome, que está nos... É isso aí. Olha aqui para mim. Sabe esse louvor que nós cantamos agora há pouco? A Ana Paula cantava, né? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás. Eu, nada? Mas nada? Não tem nada dentro de mim que é bom? Como assim? Vocês nunca pensaram no louvor? Gente, aí toda vez que eu ia cantar, nada encontrarás de bom, nada, Jesus, nada. Aí um dia essa cantora estava numa entrevista e a moça falou a mesma coisa. Eu falei, meu Deus, ela pensa igual a mim. Vamos ver o que ela vai responder. E ela falou algo tremendo.
Se você lá no seu quarto ligar uma lâmpada de 60 watts, você vê uma coisa. Se ligar uma de 100, você vê mais coisa. Até uma sujeirinha que estava lá escondida, disfarçada, uma aranhazinha pequenininha. Mas se você liga uma de 200, vai ver até, não é? Ver coisas do... Meu Deus, isso estava aqui. Eu nem sabia que eu tinha isso ainda, pensei que tinha jogado fora. E assim é a nossa vida com Jesus. O nosso Deus, ele é tremendo. A luz dele é algo assim que indescritível. Cada vez que nós nos aproximamos dele... E como é que você se aproxima de Deus? Pela palavra. A palavra, ela tem uma função assim, que é algo extraordinário, irmãs. Ela nos faz conhecer a Deus e, com isso, nós nos tornamos mais íntimos de Deus. É algo assim que a nossa mente humana, às vezes, não alcança tudo, sabe? E aí que isso se discerne espiritualmente. Você vai conhecendo a Deus e se aproxima. Se aproxima. O que estava bom aqui já não vai estar. Porque a luz dele chegou mais perto de você. E aí vai mostrar coisas que antes não apareciam. E aí você fica mais íntimo, porque você se livra de tudo aquilo e se aproxima mais de Deus. A luz fica mais forte. E aí ele vai te mostrando, Marius, amém, você se livrou daquilo lá atrás, mas olha aí, tem mais coisa. Irmãs, sempre será tempo de se tornar pessoas melhores. Você tem 80, 90, 100. Eu vi uma senhorinha de 100 e poucos anos na academia. Eu só fiz assim, Jesus, misericórdia, me proteja. Eu sempre lembro daquele videozinho. O que foi? Está correndo? É assalto? Não, você está... tá. Gente, né? E aí você fica pensando, essa mulher está certa, a mulher já passou dos 100 e consegue ir para a academia numa boa. Irmãs, essa luz que há em nós é uma luz que chama as pessoas para perto do Senhor Jesus. Sabia disso? Eu falava, já em outros cultos falei, você que acompanha aqui o trabalho das mulheres que vêm, você já ouviu isso. As pessoas, quem aqui já foi reconhecido sem dizer uma palavra como crente? Levanta a mão. Você não estava com saião, não, né? Não. Porque tem dia que a gente está de roupa de crente. Já viu roupa de crente, né? Essa roupa aqui mesmo, ela é meio crentona. Mas eu gosto. Né? Mas eu estava de jeans, eu estava de camiseta, não estava nada em mim que mostrava que eu era crente, ninguém me viu saindo da igreja. Tanto é que a mulher começou a meter o malho na nossa igreja. Moça, duvido que a senhora foi. É essa igreja aqui do lado? A senhora não foi lá, não. Sabe por que a senhora não foi lá? Porque quem é o pastor daqui é o meu marido. A cara dela. Ela pensou que eu ia ficar envergonhada. Eu falei, não, olha, a senhora deve ter ido, então, na igreja do outro lado, ali, Aquela ali, será que não foi aquela ali? Não, porque nessa aqui, eu tenho certeza absoluta que ninguém fala isso aí que a senhora está falando. Então não sei, talvez. Irmã, eu falei para ela, eu convido a senhora a voltar lá e assistir um culto com meu esposo. Aí ela, eu vou fazer isso então, Irmãs, eu sempre falo, não me pergunta, porque eu vou falar a verdade. Você é crente? Pergunta para a irmã do lado. Eu sei que tem uns varões aí perdidos no nosso meio. Pergunta aí. Você é crente mesmo? Gente, está com vergonha, tem gente que tem medo. Eu vou perguntar, não, a pessoa vai me olhar. Crente mente? Não deveria, porque o pai da mentira a gente sabe quem é. Né? Pastora, mas essa mentira é por um bom motivo. O pai da mentira é o diabo, não interessa o tamanho dela. Seu filhinho pergunta, Papai Noel existe? Mentira! É mentira!
É mentira, irmã. Não existe esse negócio. Ah, pastora, deixa o bichinho acreditar no Papai Noel. Mentira é mentira, irmãs. Mentira é mentira. Eu já contei. Eu estou passando na roleta do ônibus. O cara vai, o trocador, quase agora não tem, às vezes é o próprio motorista, né, pessoal? E aí ele fala assim, a senhora tem trocado? Rapidinho a gente diz assim, tem não. Mas vai falar para mim que na tua bolsa não está cheio de moeda. Sabe o que eu falo? Tem sim, o senhor vai esperar eu procurar? Vai demorar, está lá no fundo. Tenho sim, mas está lá no fundo. Eu vou ter que passar na roleta, eu vou ter que sentar, botar minhas coisas, vou catar a moeda e trago para o senhor. O senhor quer assim? Tá bom. Então eu passo. Falei a verdade. Falei ou não falei? Falei a verdade. Crente não mente, irmãs, nem em coisa pequena, nem em coisa grande, em nada. Crente não mente. É porque eu tenho que evitar uma briga. Vai ter um confronto se eu falar sobre esse assunto. Eu sempre falo com Deus, Senhor, não deixa vir para o meu lado. Se vier para o meu lado, eu sou crente, eu vou falar a verdade, eu vou falar o que está na palavra, e não quero nem saber se vai dar ruim, porque eu vou falar a verdade. Crente não mente, irmãs, mas também não se intromete. Ninguém te perguntou nada, por que você foi lá falar? Ninguém te chamou na conversa, por que você foi lá meter um bedelho? A mulher iluminada, ela fala o que Deus manda falar. Deus não mandou? Senhor, coloca anjos, guardas na minha boca. Não vou falar. Tem um versículo que fala assim, o que eu pensei, a minha boca não transgredirá. Às vezes vem aqui, tchum. Aí você fala assim, não, Deus não mandou eu falar, eu vou ficar calada. Vou ficar calada. Agora, perguntou para você? Aí nós vamos com a palavra em nome de Jesus. A questão de ser iluminada, a gente leu aqui sobre resplandecer para que a sua luz seja vista por todos os homens. Homens é o ser humano de uma forma geral. Mas isso tem os dois lados da moeda. Tem pessoas que não sabem lidar muito bem com isso. Porque uma pessoa que ela começa a aparecer, ela pode se achar. E aí, ela começa a não dar muita atenção para o que Deus fala. Começa a achar que ela é a dona da cocada preta. Sabe? Comigo é o seguinte, se o demônio chegar, ele cai, porque quando eu oro, o negócio é sério. Quando eu oro, quando dão um nome aqui na minha mão, eu entro numa corrente de oração e o negócio acontece, porque eu sou assim. Eu? Que eu? É o Deus Todo-Poderoso que, através da pessoa do Espírito Santo que habita em mim, faz alguma coisa? Quem sou eu? Se o Espírito Santo não fizer, sou nada. E esse é o perigo. E a gente vai ver uma mulher, e eu quero que você abra lá no livro de Esther, a gente vai ver uma mulher que foi sendo levada para uma posição de honra, que é algo assim incrível, onde ela estava como rainha, e ali ela começou a se achar de uma forma muito sutil. Não era uma coisa escrachada, não era... Irmãs, nem todas que vão para essa posição, elas entendem o que está acontecendo. Às vezes ela acha que não é nada demais. Mas a honra sempre deve ser do nosso Deus. Se você faz sucesso no que você fabrica, no que você faz, se você é uma ótima cozinheira, se você, através da educação que você deu para os seus filhos e da forma como você conduz a sua casa, você é bem vista, porque, irmãs, coisa linda é uma mulher que é reconhecida
porque ela é uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa dona de casa. Ah, mas ela no ramo profissional, ela não faz nada. Vou te contar, hein? Eu acabei de falar aqui um monte de coisa. Essa mulher tinha até que ganhar um salário, na verdade, né? Tem até uma brincadeira, né? Que o marido fala assim, lavou roupa, quem lava roupa é a máquina de lavar. Aí a mulher olha para a cara dele, ah, é? Tá bom. Aí, um dia ele foi procurar roupa. Não tinha roupa. Não tinha roupa. Não tinha uma cueca, uma camisa, nada. Aí ele foi perguntar, ué, o que aconteceu? Como assim, o que aconteceu? Ué, você disse que quem lava a roupa não sou eu, é a máquina de lavar. Então, fala com ela. Fala com ela. Pergunta para ela. Irmãs, é a coisa mais linda. Uma mulher que tem alegria em criar seus filhos, em fazer o melhor pelo seu marido, pelo andamento da casa. E aí a pessoa acha que isso é pouca coisa. Que isso é pouca coisa. Mas foi de um lar como esse que saiu grandes pregadores. Pessoas que ganharam milhares e milhares de almas para o Senhor Jesus. E a gente, às vezes, esquece que esse trabalho que Deus nos deu de ser mãe, esposa, de tomar conta da nossa casa com zelo, isso é uma missão, isso é algo lindíssimo, quando é feito com amor. Não daquele jeito, né, pessoal? Quero ver quando eu morrer. Vocês vão ver, um dia eu vou sumir. Quero ver o que vocês vão fazer nessa casa. Não, assim não. Você é mulher de Deus. Faz igual uma irmãzinha que eu conheci da Batista. Um dia eu fui na casa dela, não sei o que aconteceu, eu fui na casa dessa família. Aí cheguei lá, eu e meu marido, não sei, estou tentando lembrar aqui. Lá próximo a Maricá, não, mas próximo ao Rio do Ouro, eu estou na dúvida. E aí, ela comentando, ela falou assim, sabe o que eu faço? Sabe aquele papo de mulher, né? Você chega junto, daqui a pouco está rolando ali, rola até a receita de bolo, né? E aí, aí ela comigo, sabe o que eu faço? Vem cá. Eu falei, o quê? Não tem aqueles papelzinhos com cola? Post-it? Eu tenho vários. Aí, quando esquecem gravata pendurada, roupa pendurada, ou então está no chão, eu vou lá e colo. Aí coloco um bilhetinho. Que coisa feia. O lugar disso não é aí. Eu não me estresso mais, minha filha. Eu não me estresso. Eu encho a casa de bilhetinho, porque uma hora vai aprender onde é o lugar das coisas. Mas estressar, eu não me estresso mais. Vem cá, funcionou? Ela melhorou. Eu falei, melhorou? Então, irmãs, você é crente, pede a Deus estratégia. Pede a Deus estratégia. Eu falava que eu botaram um videozinho meu lá no JQV de Bangu, um trechinho do retiro. E eu falando assim, que coisa feia, né? A mãe já faz pouca coisa, né? A mãe de vocês quase não faz nada. Aí ela entra no banheiro. Não foi bem assim, pessoal, estou tentando aqui lembrar o texto. Aí ela entra no banheiro e parece até que toca uma música de terror. Por quê? É cueca jogada no chão, é calcinha que parece uma bandeirinha, é toalha. É sério, falei com eles. É sério isso? A sua mãe tem que lavar calcinha? A sua mãe tem que lavar sutiã? Pelo amor de Deus, nunca mais você vai deixar sua mãe lavar sua roupa íntima. Nunca mais. Porque eu estava falando com eles sobre honrar pai e mãe. E a gente honra pai e mãe nas pequenas coisas e nas coisas grandes.
Eu falei, pelo amor de Deus, cata essa calcinha, cata essa coisa. Teve uma mãe que, no segundo dia que o filho voltou para a casa do retiro, falou, o que foi que aconteceu lá? Porque eu achei muito estranho. Ele chegou, ele mesmo desfez a mala, ele mesmo... O que aconteceu lá? Acontece a verdade. Porque de manhã o devocional, alguns dias, é comigo. Aí, quando é comigo, é estilo mãe. Pá, 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 pá. Jogo bala. Acorda aí! Pá! Joga bala. Aí, ele ficou meio assim. Aí, ué, o quê? Alguém quer bala? Eu! Toma! Pá, pá, pá. Mas por que isso, irmãs? Porque se eu sou uma mulher iluminada, se eu levantei, se eu resplandeci, tem que ser em tudo. Em umas coisas eu sou melhor, em outras nem tanto. Mas Deus sabe. A Bíblia fala que Ele conhece a nossa estrutura, porque foi Ele que nos criou. Ele sabe que em algumas coisas você leva de boa, como diz os jovens, né? Mas em outras você tem que... 1, 2, 3, Espírito Santo. 1, 2, 3, Espírito Santo. 1, 2, 3, Espírito Santo. Não é assim? Tem coisas que a gente pede ajuda. Olha, por várias vezes, eu ia para o quarto, me ajoelhava e falava ali com Deus, Senhor, me ajuda, porque a vontade que eu tenho de dizer não vai ser legal. Não vai ser bom. Olha, já teve várias vezes. A pessoa falou um monte de abobrinha. Olha aqui, você esqueceu quem você é? Você é mulher de Deus, acorda. Não, isso eu não posso mandar. Isso eu não posso mandar. Teve um caso que eu gravei 3 vezes. Não. Aí, por fim, eu falei, irmã, vamos orar, né? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu vou estar orando, irmã. Deus abençoe a senhora. Olha, mas a vontade era de dizer poucas e boas, mas eu sou mulher de Deus, eu sou mulher iluminada, eu tenho a luz de Deus sobre mim, e através de mim, Deus faz a obra dele. As pessoas, às vezes, chegam para mim e falam assim, ai, pastora, para a senhora parece que tudo está bem. Claro que não, irmãs. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou desmoronar toda hora? Não. A pessoa fala assim, ai, fulana fez isso, a senhora tem que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa? Vamos orar, irmã. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Aí a pessoa fala assim, ué, mas a senhora não faz... Quando a gente aprende que é no amor, que o amor constrange, que a palavra de Deus ela chega e nos mostra o caminho a seguir, a gente respira, a gente dá um passo para trás e deixa o Espírito Santo ir na frente. Deixa ele na frente, deixa ele na frente. Porque se você for falar o que dá vontade de falar, você vai magoar, você vai se entristecer e não vai resolver nada. Você já resolveu alguma coisa no grito com seu filho? Resolve não, irmãs. E nós estamos criando uma geração que só obedece no grito. Coisa feia. Ó fulano, ó ciclano, não. Eu lembro de um rapazinho, menininho novo, na minha rua, eu pequena. A mãe dele chegava na porta, Jonathan! Antigamente tinha muito isso, as mães chegavam na porta, as crianças estavam brincando na rua. Lembra disso? Aí a minha mãe chegava na porta, Marisa, Marcelo, entra, está quase na hora do seu pai chegar, hein? Aí a gente, sabe, tinha um medo que se pelava do meu pai, do português lá. Porque a minha mãe era que dava carinho, meu pai era o que batia. O pai era o que batia, o que esquentava a gente. Então, a gente saía correndo para casa. Mas você não, você é mulher de Deus. A Esther, o nome dela qual era? Quem lembra o nome da rainha Esther? Hadassa. Ela era judia. A Esther, ela foi colocada numa posição de honra. Rainha, foi escolhida, ficou no lugar da rainha Vaste. Mas aí surgiu um cidadão lá, o Amã, e ele começou a criar um plano para matar todos os judeus. O Mardoqueu
sobrinho, tio, é sempre uma questão aí com a Esther. Sobrinho não, primo, pessoal, primo da Esther. E ele chega e tenta passar o recado, e é levado o recado para ela. Ó, tá para acontecer isso, isso, isso e isso. Você precisa ir até a presença do rei. Você precisa ir até a presença do rei. Mas aí a Esther, ela já estava ali há algum tempinho. E ela deixou aquilo falar mais alto. E ela disse, vocês não sabem que não é assim que se entra na presença do rei? Eu tenho o dia certo para entrar lá. E se eu entrar num dia que ele não me chamou e ele não estendeu o anel para mim, eu posso ser morta. Isso eu estou aqui fazendo um resumão para você. Mas vamos ver aqui o que o Mardoqueu... Acabou que eu não fui para lá. Esther, vamos lá, pessoal, Esther, no capítulo 4 de Esther. Você vai ler comigo, que eu já fiz o resumão para você? Aí o Mardoqueu, ele recebe essa frase, essa carta, vamos dizer assim, da Esther, da rainha Esther, e ele fala assim para ela, é? Diga para ela o seguinte, que ela esqueceu que ela é judia? Que ela esqueceu que ela é judia? Que se ela não fizer alguma coisa, socorro virá de outra parte, mas que ela vai perecer. Ela pensou que o Mardoqueu ia se encolher todo cheio de medo e não ia dizer nada. Naquela hora que chegou para ela o que o Mardoqueu falou, as coisas parece que clarearam diante da rainha Esther. Não deixa o sono te pegar, não, hein? Olha no versículo 10. Então, disse Esther a Ataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença. Eu voltei, tá, pessoal? Eu estou falando tudo que eu resumi aqui, mas essa parte aqui é interessante falar com vocês. Uma sentença, senão a morte. Salvo se o rei estender para ele o cetro, eu falei anel, né? Cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu essas palavras de Esther. Então disse Mardoqueu, que tornasse a dizer a Esther, não imagines em teu ânimo que escaparias na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Irmãs, tudo que Deus planeja para a sua vida tem um propósito que vai além do que a gente consegue enxergar. Ele deu para Esther um lugar de honra, porque ia chegar esse tempo aqui, como Mardoqueu falou. Ela estava ali porque era ela que seria usada para salvar todo o povo judeu. E assim foi. Aquele povo foi salvo porque, nesse momento, a rainha Esther entendeu. Olha no 15. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu, vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Eu anotei aqui para mim, nessa hora que o Mardoqueu deu um sacode, na rainha Esther, com aquelas palavras, aconteceram várias coisas.
ela reconhece que estava errada, ela se corrige e ela se posiciona. Ela reconhece que está errada, se corrige e se posiciona. Essas três coisas, irmãs, precisam estar latentes, gritantes mesmo na sua vida como mulher de Deus, como uma mulher iluminada. Por quê? Porque nós não somos perfeitas. Tem alguém aqui perfeito? Nós não somos perfeitas. E mulheres que sabem que são passíveis de erro, elas precisam reconhecer que erraram, elas precisam se corrigir e elas precisam se posicionar. Sabe, é aquela casa onde a mãe é crente, o pai é crente, e o filho acha que pode dar uma festa regada a bebida. Ah, pastora, mas se eu não deixar entrar a bebida, não tem festa. De quem é a casa? É do seu filho a casa? Ele é o dono da casa? Ele é o dono da casa? Como? Vocês estão me entendendo como é que a coisa está séria hoje na casa do crente? Ah, aqui é a sua casa. Os donos são crentes. Mas se vai fazer uma festa ali de aniversário e não tem bebida, o filho não vai. Gente, eu escutei isso, dói o coração. Um senhor, já de mais de 60 anos, você pode aplaudir a Jesus bem forte? Quem puder, dá um glória a Deus! Aleluia! Isso dói o coração. Meu marido falando comigo de um senhor de mais de 60 anos, ele falando, pastor, eu vou fazer meu aniversário, mas meu filho não quer vir, porque falou que não vai ter bebida. O aniversário é de quem, pessoal? É do pai. Eu sou da seguinte opinião: se eu estou indo na casa de uma pessoa que eu amo e não é crente, eu sei que pode ter bebida. Pode ou não pode? Pode. A casa é minha? Eu tenho que me meter? Se me chamarem para fazer uma oração, eu até faço. Mas a casa não é minha. Eu não tenho nada se tem bebida ou se não tem. Eu fui lá porque eu amo aquela pessoa. Então, eu fui lá, abençoei. Quando vi que começou o pessoal a ficar bêbado, eu vou embora. Porque o crente agora não é porque é crente que não pode ir na casa de ninguém, não, tá, pessoal? Aí se torna até um crente chato. Entendeu? Não é questão de ser fanático, não, irmão. A gente não é a favor mesmo da bebida, não. Mas só que, se é família, eu nunca mais vou na casa dessa pessoa? Que isso? Não, agora, se é na minha casa, aí são as minhas regras. Vem quem quiser vir. Vem quem quiser vir. Mas aí, a pessoa, ela vai abrindo mão. Sabe? Não, a Esté agora era rainha. Não, eu não posso. Aí o Mardoqueu mandou ali a real para ela. O quê? Olha, se você não fizer, socorro virá de outra parte. E mais uma coisa, você vai perecer, você é a casa do seu pai. Ou está pensando que porque está aí dentro vai estar guardada? Querido, as coisas de Deus são perfeitas. É no amor que a gente vence o mal. Quando você fala para o seu filho assim, querido, eu amo você. Você é algo precioso que Deus me deu, mas na minha casa não entra mais bebida nem cigarro. Aqui ninguém fuma. Aqui somos crentes. Quiser ir lá para o quintal, lá longe, fumar lá, aí eu não tenho nada com isso. Mas aqui dentro da minha casa não tem mais cigarro, não tem mais bebida, não tem nada dessas coisas. Você aqui é super bem-vindo, mas o aniversário é do seu pai. O aniversário é do seu pai. Mas aí a pessoa, para ter o filhinho, a pessoa deixa encher a geladeira dela de bebida. A gente precisa pensar melhor. A gente precisa analisar as coisas aos olhos da palavra. Chama esse filho. Querido, entenda, sua mãe é crente. O seu pai é crente.
Para nós, isso aí é uma afronta. Eu amo você, mas na sua casa você beba, você faça o que você quiser, é a sua casa. Mas aqui dentro da casa de um povo crente, aqui é um suco de laranja. Alguns ainda tomam refrigerante, eu não vou nem falar nada, porque eu ainda tomo. Vou chegar lá e parar geral de tomar, pessoal. Vou parar geral de tomar. Mas, sabe, você é crente? Então seja crente em nome de Jesus. A Esther, ela em algum momento, ela pensou o seguinte: eu estou numa posição importante, o Mardoqueu tem que me respeitar. O Mardoqueu tem que me respeitar. Gente, o que foi isso? Ah, meu Deus do céu. Não tem problema não, não tem problema não. São coisas que acontecem, pessoal. Ninguém faz de propósito, são coisas que acontecem. E a Esther, olha aqui para mim, porque já vai terminar a palavra. A Esther era uma jovem de Deus, mas ela estava numa posição de honra. E é aqui que eu queria chamar a atenção. Cuidado. Às vezes é dada uma posição de honra para a gente e nós esquecemos de quem nós somos na essência. Somos servos do Deus Altíssimo. Somos adoradores. É isso que nós somos. Não somos qualquer coisa. Ah, não, é que agora eu sou líder das mulheres que vencem. Tá. E aí? Só tem agora mais responsabilidade. Porque uma coordenadora de um trabalho, ela está ali com vidas debaixo da responsabilidade dela. Uma coordenadora, ela não tem só que chegar e dizer, faz isso, faz aquilo. Não. Tem que também chegar, como é que você está, fulano? E o seu filho? E como é que está aquela luta lá no bairro lá? E aí, está tudo bem? E aquele emprego saiu para o seu filho? A coordenadora é essa, que se importa. Que se importa. Irmã, como assim a senhora não vai? Vai sim, a gente vai levantar esse dinheiro de passagem para a senhora ir e voltar. Vai sim, eu vou lhe ajudar em nome de Jesus. Vamos fazer uma cantina, vai dar tudo certo. Essa é a coordenadora. Porque ela se importa. Ela se importa. Ela vai sempre ter uma palavra para essa mulher que está ali debaixo da liderança dela. Um cargo não pode fazer você esquecer quem você é. Serva do Deus Altíssimo. Amém, irmãs? É coisa séria. A pastora Rosângela fala isso, né? Que tem pessoas que o nariz está subindo tanto que já está aqui, ó. Não é? Subiu. Veio parar aqui, ó. Está amarrado isso em nome de Jesus. Ó, digo mais, hein? Às vezes a gente vai indo, nem percebe. A Esther não percebeu. Precisou o Mardoqueu dar esse cala-boca nela, e aí ela reconheceu, se corrigiu e se posicionou. O jejum já foi ela se posicionando ali como serva do Deus Altíssimo. E aí a resposta veio. Qual foi a resposta? Quando ela entra na presença do rei e ele estica para ela o cetro. Ali veio a resposta. Que isso esteja no nosso coração, irmãs. Essa correção, eu vou me corrigir, sabe? Ou melhor, eu vou reconhecer meu erro, eu vou me corrigir e eu vou me posicionar em nome de Jesus. Amém, irmãs? Amém? Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus.